Segunda-feira, 20 de março, 23º dia do nosso retiro quaresmal. Vamos iniciando com muita alegria, com muita gratidão, mas com muita força e coragem também, Exato. né? A quarta semana da quaresma, Padre. Não dá para acreditar. Já caminhamos tanto, né? Que já caminhamos tanto, que já aprendemos tanto, que já experimentamos tanto, que tanta gente já chegou e tá chegando. Gente, né? Só com a graça de Deus mesmo, né, Padre? Porque só as forças humanas, mesmo o instrumental que a gente tem, né? Mesmo ele sozinho não dá conta de fazer o que Deus tem feito por nós nessa quaresma. E a alegria mesmo, justamente foi o que celebramos ontem, né? O domingo da alegria, o domingo letare, né? Para mostrar a proximidade da Páscoa. Uma das opções de cor, né? Para a liturgia do quarto domingo é o rosa. Não é o roxo, aquele roxo sóbrio, pesado, mas ainda não é o branco, da plena felicidade da Páscoa, mas já é uma indicação que está chegando, né? Então a alegria de nós termos chegado até aqui com a graça e o auxílio de Deus. E essa graça de Deus, porque a gente, assim, é tudo tão simples aqui, né? Se a gente tiver uma oportunidade de se encontrar aqui, que a gente eu e o Padre, a gente está aqui pensando, tá bom? Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que é tudo tão simples, né? Tudo assim, tão... Como que eu posso dizer? Tudo tão pequeno aqui e fica tudo tão grande com a graça de Deus, né? Então isso é uma alegria muito grande, saber que aquilo que é pequeno se torna grande pela graça de Deus, e aí vocês e nós vamos podendo experimentar a graça de rezar cada dia desse retiro quaresmal. A segunda-feira é uma daquelas devoções que foi mais assim queridas, né? Aqui do nosso retiro. O Senhor teve aquela ideia maravilhosa de celebrar, né? A missa pelos entes queridos. Foi uma chuva de intenções. Gente, o Padre está colocando todas, viu? Fica tranquilo que o Padre não vai esquecer de ninguém. Tá tudo lá anotadinho. O senhor está colocando por partes, né, Padre? Isso, a cada semana eu escolho lá, né, por ordem de chegada as intenções e vou distribuindo ali a cada semana da quaresma. Possivelmente, talvez a que chegou por último ali, né, nos últimos minutos, ou mesmo as que foram chegando um pouquinho depois, elas vão aparecer em algum momento, tá? E até dizer, né, a questão das indulgências, porque a gente sabe que, nossa, mas é só isso, só rezar uma missa, só rezar esse terço. Pois é justamente por isso que se chama indulgência, porque é uma bondade da Mãe Igreja, né? Existe aquilo que a gente conhece como tesouro da igreja, né? O depósito da fé, que foi entregue por Jesus aos apóstolos e guardado de geração em geração por aquilo que a gente chama de tradição com T maiúsculo, né? Tradere, né? O transmitir. Então, aquilo que está no depósito da igreja, um dos tesouros do depósito da fé é a indulgência, que é esse benefício espiritual que Deus concede pelos méritos de Jesus, da Virgem Maria, dos santos. Então, o que nós fazemos, o que nós rezamos, pode colaborar para a salvação, né, da alma, para a libertação de uma alma do purgatório, para que ela entre no céu. Então a gente pensa, nossa, mas é só isso? Pois é, justamente por isso que chama indulgência, e a gente vai se aproveitar, entre aspas, desse tesouro da igreja. Lembrando aqui, não sei se tem alguém que é consagrado a Nossa Senhora, que se você é consagrado, então você sabe que a indulgência que você recebe não é sua, né? Você coloca as indulgências na mão de Nossa Senhora e ela distribui conforme a necessidade, né, das almas ou das pessoas que precisem mais. Inclusive, no primeiro dia lá, quando a gente abriu o grupo, né, para receber as intenções, teve uma pessoa que... Por isso que a Sandra disse, a gente lê, viu? Cada um dos nomes, a gente na missa não menciona, mas eles foram lidos, por mais que a gente não conheça, mas a gente sabe ali pelo menos o nome de por quem está rezando. Mas uma pessoa colocou isso, não colocou o nome de ninguém, não colocou o nome da família, disse apenas, pelas almas em maior necessidade. Então, né, colocou isso. E eu lembrei desse fato da indulgência, né, que realmente uma pessoa consagrada a Nossa Senhora, ela lucra indulgências pela oração, pelo sacrifício, por aquilo que faz conforme a prescrição da igreja, o ensinamento da igreja.
Mas uma vez recebida, a indulgência não pertence a ela, para ela dizer, eu vou aplicar por essa intenção. Não. Uma vez recebida a indulgência, ela vai para a mão de Nossa Senhora, e é Nossa Senhora quem distribui conforme a necessidade. Então estou lembrando isso, né, porque me lembrei desse fato aí, de que lá na lista de intenção tinha pelas almas em maior necessidade, as almas mais esquecidas. Então que Nossa Senhora recolha as intenções, as indulgências dos seus consagrados, né, e possa aplicar por essas almas. Se você não fez ainda, né, a consagração a Nossa Senhora, então você lucra a indulgência e você pode aplicar conforme a determinação do seu coração, né, a necessidade aí que você acredita que aquela pessoa tenha. Então, mas só para lembrar a questão da indulgência, né, nós estamos aqui às segundas-feiras, oferecendo nossa oração, o sacrifício da Santa Missa, esperando receber indulgência pelas almas, tá certo? Padre, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que foi até comentado, né, no particular conosco. É um assunto delicado, né, dolorido, mas que muitas famílias já passaram ou até mesmo estão passando, que é a questão do suicídio. Sim, nós temos acompanhado, inclusive no grupo do clero, vez ou outra aparece lá uma notícia de algum padre que tenha cometido suicídio aí em alguma diocese do Brasil. E isso machuca todos nós, quer dizer, é um fenômeno que chegou assustadoramente para nós aqui no Ocidente. Há um tempo atrás a gente ouvia falar de suicídio, mas só nos países mais orientais, né? Naqueles do Extremo Oriente, Japão, esses de cultura oriental. Por quê? Ali o suicídio é até uma questão cultural, na questão da honra, né? Uma situação de guerra. Havia lá o soldado que, para não admitir a derrota, ele se suicidava. Era uma questão de honra por amor ao seu país, à sua hombridade. Então era uma questão cultural, né? A gente tem a história dos kamikazes, né? Aqueles que pilotos que se jogavam com o avião e tudo ali para em nome do país, vencer uma batalha, uma guerra, enfim. Mas de um tempo para cá, essa questão tem chegado muito para o Ocidente e por razões muito diferentes, né? Depressão, talvez a pessoa não chegue ao suicídio, mas considera o suicídio como possibilidade para diminuir um sofrimento. Tem a questão das mutilações, que entre jovens tem crescido absurdamente. Então tudo isso é preocupante. Mas quem já passou pela experiência do suicídio de alguém próximo, de alguém querido, de um jovem, fica aquela dúvida, né? Aquela ferida de um julgamento social, além da dúvida com relação ao que aconteceu com a alma dessa pessoa por ter cometido tal pecado. Porque o suicídio é um pecado contra o 5º mandamento, né? Contra o mandamento que diz não matar. Uhum. Então, além do tormento, da dúvida, né? O que terá acontecido com essa pessoa depois da sua morte, fica a questão do incômodo com o julgamento, né? Inclusive, há um tempo atrás, a gente até comentava antes de gravar, a questão que a própria igreja não tinha permissão de realizar o rito funeral, as exéquias de um suicida. Quer dizer, já houve mudança nesse sentido, até para confortar o coração daqueles que ficam. Por quê? O que acontece ali no momento da morte, só Deus sabe. Então nós temos dito muito e recomendamos isso, né? A pessoa está entregue à misericórdia de Deus. Que outro julgamento a gente pode fazer? A gente não pode. Não tem direito nem de dizer qualquer coisa a respeito disso. Mas nós confiamos na misericórdia de Deus e entregamos a alma daquela pessoa à misericórdia de Deus e somente a ela. Mesmo porque, no milésimo de segundo final entre a separação da alma e do corpo, pode acontecer ali um ato de contrição perfeita, que é um arrependimento profundo que Deus considera, inclusive, o catecismo diz que a contrição perfeita pode, entre aspas aqui, tá, substituir a confissão. Não há necessidade do rito sacramental da confissão para perdoar alguns pecados, ou os pecados, se houver uma contrição perfeita. Então a pessoa, na hora da morte, naquele limiar ali, entre a vida e a morte, quando ela está para fazer essa passagem, pode ser que naquele milésimo de segundo aconteça ali uma contrição perfeita. Quem é que sabe disso? Só Deus. Então nós recomendamos realmente a Deus a alma das pessoas que cometeram suicídio. Porque só a misericórdia de Deus é que pode resgatar essas pessoas dos laços da morte. Então ela perdeu a vida biológica, né, esta vida,
Mas na misericórdia de Deus, ela pode ter sido perdoada, e Deus não rejeita nenhum coração arrependido. Salmo 50 diz isso, né? Então, na misericórdia de Deus, ele acolhe aquela alma arrependida, que está perdoada. No entanto, ela tem penas a cumprir, né? Como a gente está falando sobre o purgatório já desde o começo, então essa alma do suicida que se arrependeu no último momento, mas foi às vias de fato e cometeu suicídio, mas se arrependeu ali no milésimo de segundo derradeiro, antes de fazer a passagem pela morte. Então ali ele foi arrependido, foi acolhido por Deus, está perdoado. Deus não pode deixar ir para o inferno uma alma perdoada, mas ela tem penas a cumprir. Então, perdoada quanto aos pecados, mas ainda com penas a cumprir com relação às penas temporais. E é por isso que existe o purgatório. Existe para eles, para os suicidas que se arrependem, no último minuto que seja, existe para nós, pecadores, né? É o mesmo purgatório, não é um purgatório diferente, mais cruel, mas não, é um purgatório por onde todos passaremos. Sim, todos. Uma boa parte de nós, né, 99,999%, passaremos pela experiência do purgatório. Somente a pessoa que morre em estado de santidade é que vai direto ao céu. Quem morre só em estado de graça, isso já é muito boa coisa. Uma pessoa que morre ali absolvida de seus pecados, que tenha recebido sacramentos, ou que tenha feito a experiência da contrição perfeita, isso é morrer em estado de graça. Isso é estar na amizade com Deus. Vai para o purgatório. O purgatório já é salvação. Então, para consolar um pouco quem tenha, talvez, aí passado por essa experiência. A gente conversava também sobre essa questão do suicídio. A pessoa, muitas vezes, comete esse ato impensado ou desesperado, às vezes por conta de um problema emocional ou físico, no caso da depressão, ou até mesmo em relação à dor, né? A gente comentava, você falava assim, ela não é que ela quer tirar a vida, ela não suporta mais aquela dor, né? Exato, porque é contra a natureza, né? O instinto que todos nós carregamos é de preservação da vida. Até o ato suicida, ele está de acordo com esse instinto. Ah, mas parece contraditório. Não, não é, porque a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Isso. E aí ela vê como caminho o suicídio. É claro que isso é o momento mais alto do desespero. Mas só para dizer, a pessoa que comete suicídio, ela não quis tirar a vida, ela quis tirar o sofrimento pelo qual estava passando. Então, só para a gente também entender o que se passa no coração e na mente, né? A gente não pode ter certeza, mas muito provavelmente é isso. A pessoa não quis acabar com a própria vida, ela só não suportava mais aquele sofrimento. Psíquico, social, psicológico, não sei. Mas ela não suportava a dor. E aí encontrou o suicídio como caminho. Mas claro que a dor só aumenta, né? O Viktor Frankl falava disso, que uma das coisas que mais pesavam para eles lá no campo de concentração, na época do nazismo, coisa e tal, era pensar no sofrimento que o suicídio causaria aos outros. Então, eu vou acabar com a minha dor, mas vou causar sofrimento aos outros, então não vale a pena. Eu vou suportar meu sofrimento por amor ao outro que não deve sofrer por mim. Então era uma das razões aí. Ele fez... O Viktor Frankl é aquele que fundou a logoterapia, né, muito conhecida hoje, em busca de sentido. Então, ele falando do sentido da vida, que é uma das razões para não cometer suicídio, ele falava muito essa questão de pensar no outro, né? O sofrimento que eu vou causar ao outro. Então, para privar o outro desse sofrimento, eu suporto o meu sofrimento. Mas só para a gente também entender um pouquinho disso, né? Não é acabar com a vida. O suicida pensa em acabar com a dor que ele está sofrendo. Então veja, né? Deus é misericórdia, né? Eu, né? Estou filosofando aqui, ouvindo tudo isso que o senhor está dizendo, eu acredito que assim, né? A maior parte das pessoas que cometem esse ato, naquele momento ali, né, de passagem, de encontro com Deus, se arrepende, porque, né, vê aquilo que fez, enfim. Então, se você, né, tá vivendo essa dor, a sua família, o que eu acredito, né, nós acreditamos que isso que vai ajudar é você pensar na misericórdia de Deus. Não fica pensando naquilo que a igreja dizia antigamente, não fica se lembrando do olhar das pessoas, porque a gente conversava isso também, né? Já não basta a dor da família, de ter um familiar
que cometeu o suicídio, que é uma dor tremenda. E aí a gente acaba, às vezes, se encontrando com os olhares dos outros que estão julgando ou pensando, né, fazendo algum tipo de julgamento. Não basta depois, além de tudo, as pessoas comentam de forma prejudicial. Então, assim, não olha para nada disso, não pensa em tudo isso, né? Isso não vai ajudar de nada. Pensa naquilo que é o mais importante. Jesus é misericordioso, ele diz para Santa Faustina, né? O meu coração é infinitamente misericordioso, quanto mais pecado as pessoas têm, mais direito tem a minha misericórdia, que ninguém tenha medo de se aproximar de mim. Então, assim, é misericórdia, a misericórdia envolve especialmente essas pessoas, esse seu familiar, né? Também não adianta ficar tentando entender, porque a gente quer entender, né? Sempre. Porque era tão bom, não parecia, não dava sinal, o que aconteceu, por quê? Nada disso vai ajudar. O que vai ajudar, o que vai curar o coração é pensar na misericórdia, porque ela é real, né? E é para todos, e rezar. Rezar ainda mais, né, Padre? Exato. Ainda mais por essa pessoa. Justamente, a gente tem que intensificar a oração, realmente. A gente já reza pelas almas e hoje a gente até pode oferecer, além daquelas intenções que estão apresentadas lá na missa, a gente vai rezar daqui a pouco, 5h30, além daquelas intenções que já estão lá, hoje rezar pelos suicidas, né? Isso. Que a gente coloque no coração de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, alguma pessoa que talvez não seja da minha família, mas alguém próximo que eu conheça, rezar pelos suicidas, né? Direcionar a nossa intenção por eles. Então é isso que nós vamos fazer agora. E eu queria dizer uma coisa, né? Se tudo isso que nós fomos aqui conversando, o Padre foi explicando, certamente toda essa reflexão está trazendo paz e consolo para o seu coração. Porque é isso, né? A verdade. Então, não deixa nada nem ninguém roubar essa paz e esse consolo, porque agora ele veio, é graça de Deus, você tem mesmo, né? A gente tem mesmo que tomar posse, mas não deixa isso acabar, porque senão daqui a pouco, né? Daqui umas horas, daqui amanhã começa a pensar de novo no que aconteceu, como foi, aí volta toda aquela angústia, todos aqueles sentimentos, aquele desespero, né? E aí começa a perguntar de novo, mas será? Mas será? Não, será não. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus resolver isso. Isso não é assunto nosso, né, Padre? Exato. Cabe a nós a oração, a confiança, a esperança. Pronto. E nós vamos rezar hoje, então, por todas as almas do purgatório, mas especialmente por aqueles, né, que são nossos irmãos em Cristo e que, diante de uma realidade, cometeram esse ato. Então vamos com muita fé e com muita confiança na misericórdia divina rezarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos o nosso ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Nós vamos agora por 3 vezes invocar o Espírito Santo com essa jaculatória. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E nós pedimos ao Espírito Santo rezando assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrando da promessa, para quando nós rezarmos esse terço, 1000 almas. 1000 almas sairão do purgatório. Então rezemos com muita fé e agradecendo também, né, a Deus por nos dar essa graça de rezarmos nesse dia, esse terço, e todas essas almas, né, alcançarem o céu. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares,
pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 E agora nós rezamos juntos. Sagrado coração de Jesus, sede o nosso amor. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua as ilumine. Descansem em paz. Amém. E que pela misericórdia de Deus, as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Olha, eu senti assim que realmente, né, rezar é a melhor, bom, sempre é a melhor saída, né? E nesse caso, para todos aqueles que estão vivendo a dor do luto, seja de qual forma for, né, foi o falecimento desse familiar, o caminho é a confiança, né, na misericórdia divina. Isso não pode, assim, jamais sair nem da nossa cabeça e nem do nosso coração, até porque é duvidar da misericórdia de Deus, isso, né? E rezar, é isso, rezar. Quando começar a vir aqueles pensamentos que vem, né, padre? Se tem, vem a tentação que vem, já decorou a jaculatória, já reza Jesus, Maria, vos amo, salvai as almas, já vai se lembrando dessa confiança e dessa misericórdia de Jesus infinita por todos nós e especialmente por aqueles que têm esse ato, né, de tirar a própria vida. E aí nós vamos conseguir passar, né, pelas fases do luto. Às vezes a pessoa fala assim, nós só podemos rezar, como se fosse pouca coisa. Mas não, que bom que nós ainda podemos rezar, né, nessa intenção, por essa necessidade. Então quando você ouvir só podemos rezar, é muita coisa. O que você pode fazer é muita coisa. Ainda ontem estava ouvindo uma pregação e o padre falava isso, que hoje não se peca mais do que 40 anos atrás. Pecado lá, pecado aqui, a humanidade continua ofendendo nosso Senhor. Mas então qual é a diferença? Por que os nossos tempos são tão tumultuados? Porque hoje existe menos pessoas fazendo reparação. Olha. Então lá atrás tinha pecado tanto quanto tem hoje, mas lá atrás tinha mais gente que quando via alguém cometendo um pecado, uma blasfêmia, passava na frente do sacrário, fazia uma genuflexão bem feita e dizia: Jesus, ele não te amou com aquela palavra, com aquele gesto, mas eu vim aqui para reparar por ele. Então antes tinha mais gente fazendo reparação, hoje poucos, né? A gente parece que desaprendeu a reparar e a consolar o coração de Nosso Senhor tão ofendido. Então o terço das almas é uma forma de nós aqui juntos repararmos as ofensas, ou, entre aspas, pagar, né, por aquilo que as almas têm que purgar lá no estado do purgatório. Então é uma forma de nós nos unirmos em reparação, não por nós, por elas, né? Então estar aqui só rezando é muita coisa, é o que nós podemos fazer. E oferecer missa, né, padre? Sim, exato. Oferecer a Santa Missa. Tem um videozinho de Dom Henrique que ele até explica bastante essa questão. Às vezes a gente fica angustiado porque não falou o nome ou falou o nome errado. Não se preocupe com esse negócio de falar o nome. Para aplicar uma missa, né, você oferece ali uma esmola, né, a sua oferta, e no seu coração você está dizendo isso: Senhor, essa esmola é fruto do meu trabalho, é uma doação que faço e aplico pela alma, né? E aí você diz. Então é uma forma de aplicar missa, né? Não basta rezar a missa, dizer o nome, aplicar a missa na intenção daquele falecido. O senhor sabe que sábado, na missa hoje da manhã, uma amiga nossa, ela colocou algumas intenções por falecidos, né? E aí, a hora que ela estava na missa, ela pegou, tirou um dinheiro do bolso, ela falou assim: isso aqui é pra missa. Eu falei: coloca na oferta. Ela falou: não, o da oferta eu trouxe. Esse é pra missa. Na hora eu me lembrei, porque o padre já tinha comentado com esse vídeo. O senhor não acha que vale a pena a gente colocar aqui? A gente vai compartilhar então com vocês também. Dom Henrique Soares é um pai espiritual assim, né, que já partiu pra eternidade. Que pena, né? Bom, tá lá, tá intercedendo. Deixou um legado.
E eu me lembrei na hora, mas assim, na hora eu lembrei que o senhor já tinha comentado comigo, eu falei, é isso. Então assim, ela trouxe a oferta para colocar, né, na hora do ofertório, mas ela disse, não, essa aqui é pela missa. Falei, olha, então cumpriu, né? Exato, e de fato, o próprio Dom Henrique fazia isso, né? Ele era bispo, ele era padre, então ele celebrava a missa, mas ele deixava lá a sua esmola por aquela intenção, né? Ele celebrava e deixava a esmola por aquela intenção, né? Esmola, modo de dizer, né? Uma palavra elemosina aí no latim, mas só para dizer, é uma oferta oferecida livremente, é fruto do teu trabalho, de coração, naquela intenção. É também uma maneira de reparar aí os pecados. Então, não deixa de assistir, viu? Eu já assisti o vídeo, não deixa de assistir porque é muito interessante. A gente convida também, né, se assim for melhor para você ou você quiser, fazer uma visita, né, ao cemitério, especialmente aqueles que há muito tempo não vão, que talvez, né, não tem esse costume, também faz parte, né, padre? Sim. E é indulgenciável, como o senhor disse. Isso, o processo de cura passa até por essas batalhas, né? Eu não visito porque não quero lembrar, mas precisa, né, enfrentar-se, né, e também, além de tudo, é um ato indulgenciado. Combinado assim, quanta coisa hoje, né? Que bênção, que graça. Mas amanhã tem mais, porque amanhã é dia dos Santos Anjos, né, padre? Isso, estaremos aí para invocá-los. E a gente vai aprender mais um pouquinho, padre, tem umas coisas muito interessantes para falar pra gente sobre os Santos Anjos. Que o nosso dia continue assim, sendo um dia cheio da consolação, né? Que vem do coração misericordioso do nosso Deus, que agora vai nos abençoar. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, patrono da boa morte, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Ninguém te ama.